Boa noite, bem-vindos ao Segundou. Bem-vindos, gente. Boa noite, deixa eu colocar aqui o tema. Hoje o Segundou vai ser sobre um coração forte. Bem-vinda, Janaína. Bem-vindos, gente. Bem-vindos ao Segundou. Estou marcando aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Coração forte. Deixa eu colocar esse tema aqui. Gente, boa noite, boa noite, boa noite. Tô vendo vocês. Tô só colocando o tema aqui, fixando o comentário aqui. Yes. Bem-vindos. Quem tá chegando aqui tem Xará, a Paty tá chegando, Patrícia, a Ana, a Janaína. De onde vocês estão falando, gente? Bem-vindos ao Segundou. Bora lá, coloca o aviãozinho aqui, chama pelo menos 5 amigas para esse tema, que vai ser assim bem transformador. Sair daqui hoje com uma visão diferente de tantas coisas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, os nossos desafios, as nossas dores, os nossos problemas. Vocês vão ter uma visão muito forte disso, e também para os filhos, para a educação dos filhos. Bem-vinda, Viviane, boa noite. Conta para mim de onde vocês estão falando enquanto eu tomo uma aguinha. E clica aqui, fazendo favor, nesse aviãozinho e no coraçãozinho. O Instagram ajuda a distribuir mais rápido pra gente começar o Segundou. Tomando uma água aqui, gente, que eu preciso hidratar mais. Quem tá chegando aqui, Karina. Bem-vinda, Karina. Boa noite. Bem-vindos ao Segundou, gente. Coração forte. Será que a gente tem coração forte? Hoje eu vou abordar esse tema que eu acho muito necessário, principalmente porque o que está acontecendo com os nossos filhos, o que está acontecendo com a juventude, o que está acontecendo com a adolescência, o que está acontecendo com as crianças, e vocês vão linkar tudo isso com esse tema sobre um coração forte. E eu quero hoje fazer um caminho com vocês, assim, sabe, de muita riqueza, para que tenha uma transformação mesmo na vida de vocês, na casa de vocês, nos filhos de vocês, nas conversas que vocês terão com os filhos de vocês daqui para frente, sabe? Que é muito importante, que a gente mude um jeito de ver as coisas. Boa noite, gente. Conta para mim de onde vocês estão falando. Tô vendo vocês chegando aqui. Mari chegando. A outra é Mari de Matias, também tá aqui. De onde vocês estão falando, gente? Conta pra mim. Eu amo saber de onde vocês estão. Tô vendo a carinha de todo mundo. Conta pra mim de onde vocês estão falando. E eu vou começar o tema sobre o coração forte. Damian chegando. Boa noite. Coloca pra mim de onde vocês estão falando, gente. Eu amo saber de onde vocês estão. Oi, Lilica. A Lilicota já tá aqui do lado, querendo participar. E eu vou dando um minutinho aqui. Boa noite, Mari. Boa noite, bem-vinda. Gente, quem tá aqui pela primeira vez no Segundou, eu vou falar brevemente aqui, mas sejam muito bem-vindos. O Segundou, o Unaí, Minas Gerais. Que delícia, tem mineira aqui. Ei, delícia, amo. E o Segundou é nosso encontro toda segunda-feira. Há mais de ano, nem sei quantos Segundous tem aí. Fizemos até comemoração já, né, ao vivo aqui com alguns participantes. Salvador, que delícia! Que delícia, gente! Salvador, Minas, eu acho que só aqui que tá frio, né? Não sei aí se tá calor, se tá frio. Coloca pra mim quem tá chegando agora, a Gláucia, a Michele, quem mais tá aqui? Meg tá aqui também. Coloca pra mim de onde vocês estão falando enquanto eu tô dando bem-vindos aqui pra todas e também pra quem tá aqui pela primeira vez. O Segundou é um encontro que a gente tem toda segunda-feira com essa turma incrível aqui, que são pessoas que querem evoluir, querem ser pessoas diferentes, querem fazer sua casa diferente, querem fazer seus filhos de uma forma diferente, mais elevada. E para isso não tem como a gente dar aquilo que a gente não tem. Então a gente precisa se abastecer para a gente poder dar. E eu falo de educação infantil, Itapema, Santa Catarina, que delícia. Ó, de norte a sul aqui, hein? Que delícia. Brasil, lindo. Santa Catarina também eu amo. Salvador, amo também. Minas, que delícia. E Fran tá aqui chegando. Vera Lúcia, bem-vindos. Eu tô dando boas-vindas aqui. Coloque de onde você tá falando.
E o segundo tem essa proposta. Eu falo sobre educação infantil, eu falo aquilo que é necessário que a gente atente para fazer com as crianças, mas não tem como se antes não passar por nós. Então, o momento desse segundo, eu falo que é da gente sair daqui melhor do que a gente entrou, sabe? Aquele abastecimento, que a gente possa se abastecer. Esse momento da gente sair assim, expandindo o nosso ser. Cada segundo ser uma expansão de consciência. Algo que quando a gente vê, eu sempre falo aqui, quem é do segundo antigo sabe, que sempre eu falo essa frase, quando a gente vê, não tem como a gente desver. Então quando a gente vê uma coisa, não tem como você desver, né? Ah, Brasília, a Fran é de Brasília, bem-vinda, Fran, delícia, conheço Brasília também, linda. E aí, o céu de Brasília, né? Super famoso. E aí, gente, o segundo tem essa proposta da gente sair daqui melhor do que a gente entrou. Sair com uma expansão de consciência, que a gente possa mudar por dentro, né? Porque esse é o maior ganho que a gente tem. O maior crescimento que a gente tem, que vai refletir em tudo na nossa vida. Então, bora lá que eu vou explicar o que é esse coração forte, né? O que é esse coração forte? Então, para quem tá aqui, que é do segundo, sabe que eu começo sempre fazendo um aquecimento, né? Que eu brinco assim, que é como se a gente fosse fazer uma subida de uma montanha. E essa subida dessa montanha a gente vai aquecendo para todo mundo chegar lá no topo, no final do segundo, tendo uma vista, tendo uma experiência, né? De estar no segundo ou no final com uma amplitude de raciocínio. Então eu vou começar agora. Bem-vindo quem tá chegando, boa noite, tô começando o segundo. Bem-vindos, bem-vinda Marcela, bem-vinda Janita, Sandrinha entrou. Vai contando pra mim de onde vocês estão falando. Tô com a sensação que eu vou espirrar. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Sandrinha, boa noite. Vamos começar esse coração forte hoje. E eu quero trabalhar com vocês essa questão inicial, né? Trazendo um pouquinho o olhar para a criança. Todos aqui têm filhos. Se não tem filhos, convivem com crianças, já conviveram. Ah, de Curitiba, Jonita de Curitiba, bem-vindas. A Sandra de Ribeirão Preto, tem interior de São Paulo. Luciene, boa noite, coraçãozinho aqui pra mim, obrigada, florzinha da Sandra, obrigada, gente, boa noite, boa noite, boa noite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, e vamos lá, bora lá, vamos entender o que tá acontecendo, né, na vida com a gente e tudo mais. Então, analisando as crianças, se a gente parar para ver as crianças, Catanduva, São Paulo, interior, que delícia! Catanduva, interior de São Paulo. Catanduva eu não conheço, mas eu sou do interior de São Paulo também. E aí, gente, o que acontece? Quando a gente olha criança, quando a gente olha uma criança pequena, né, que ela tá naquele desafio de aprender a andar, por exemplo. Ah lá, filho de 5 anos, né? Então, o filho de 5 anos, ele já aprendeu a andar, mas ele tem desafios, né? Às vezes, desafios, vamos pegar uma criança até chegar 5 anos, ela precisou, precisou, assim, ter muito empenho, ela precisou ter muita força, ela precisou ter muita vontade para equilibrar, para poder andar, para poder ficar em pé, para poder pular, para poder andar de bicicleta com rodinha, bicicleta sem rodinha. Ela teve que ir superando as adversidades, certo? Ela teve que ir superando as dificuldades. Ela teve que ir superando os desafios. Então, a criança, se ela pensar, vamos supor que uma criança de 6 meses, se ela conseguisse imaginar, né, o desafio que é andar de bicicleta sem rodinha, ela ia ficar apavorada, porque é muito distante da realidade dela. Um bebezinho de 6 meses, lógico que não consegue ter essa visão, mas imagina que ele falasse assim, eu não vou dar conta, né? Por quê? Porque ele se conhece, porque ele tem 6 meses, e ele se conhece como 6 meses, né? Tô fazendo um paralelo aqui. Lógico que ele não tem essa percepção, né? Uma criança de 6 meses não tem essa percepção. Eu tô só fazendo uma analogia. Imagina se a criança tivesse
se a criança tivesse uma percepção de si mesma madura com 6 meses, de entender e olhasse, né, alguém andando de bicicleta sem rodinha e falasse assim, nossa, eu não consigo, né, eu não vou conseguir, isso é muito difícil para mim. Por quê? Porque ela está esquecendo que existe um processo e ela vai passar por um processo para atingir aquele nível, aquele ganho. Por que eu tô falando isso? Nós percebemos então na parte motora da criança que ela tem desafios. Então ela vai aprender a ficar em pé, ela vai aprender a pular, ela vai aprender a subir no sofá, descer do sofá, descer um degrauzinho, uma escada, né? Ela não consegue descer uma escada sozinha, ela não consegue subir uma escada sozinha, ela vai engatinhando, ela desce de bumbum, né? Então ela vai fazendo tudo isso, esses movimentos. Por quê? Porque ela vai se tornando mais forte. Ela vai se tornando mais resistente, ela vai entendendo, o corpo dela vai entendendo e ela vai tendo mais sabedoria, destreza, inteligência, ela vai conseguindo na parte física, na parte motora se desenvolver. Então, depois ela consegue correr, ela consegue largar a bicicleta e subir na bicicleta de novo e fazer curva, né? Ela consegue tudo isso, vai andar de patins, vai andar, enfim, né? E aí, ela fez todo um caminho de desenvolvimento físico através de desafios, porque não é fácil, é um desafio. Quando a criança é pequenininha, é um desafio ela sair de um sofá e andar até o outro sofá. Ou sair de um sofá e vir até a gente, né? Você fala, vem, ela vai, e às vezes cai. Por quê? Porque é um desafio. Aquele espaço pequenininho, para ela é enorme, é um desafio. E ela foi se tornando mais forte. Tá, e eu vou entrar nesse tema. Nós estamos subindo, começando a subir a montanha. Então vamos aquecer aqui com essa reflexão. Só que nós não somos só um corpo. Nós temos alma e nós temos espírito. Na verdade, nós somos um ser espiritual e temos um corpo, né? Nós somos um espírito e temos um corpo. Só que a gente esquece, a gente fica muito focado para as coisas físicas, né? A gente olha a criança, a gente esquece que ela é um ser espiritual. A gente olha a criança, a gente olha o físico, né? A gente fica muito na matéria, a gente tem muito estímulo para ficar muito na matéria. E a gente vai dessensibilizando da vida, porque a gente olha mais a matéria do que o que é natural. A gente olha mais... A gente é capaz, às vezes, de ir para uma praia, de ir para um passeio, né? Muito ser humano, às vezes, passeia, vai para um lugar e ele é capaz de se encantar, né? Com a construção, com o resort, porque realmente são magníficos, maravilhosos. Não tô falando que não é, eles são lindos, né? Mas não conecta, né? Não consegue conectar que ali tá vendo um mar que foi criação do Criador, que tá ali com aquele sol, não consegue ter um minuto de silêncio. Por quê? Porque tá ali só para curtir, né? Tá ali só para divertir. E aí fica numa frequência só de consumo, de diversão e e de foto, papapá. E, sabe, vai desconectando da vida. A vida passa a ser só um prazer, um bem-estar, um consumo, tudo muito no corpo, tudo muito na matéria, né? Tudo. Então, assim, uma vez eu fiz um exercício com umas crianças que eu sempre dei formação espiritual para crianças e tal. E aí eu fiz uma vez uma atividade com elas que a gente ia dar uma volta no quarteirão. E elas teriam que me mostrar tudo que não foi o ser humano que criou. E aí elas eram pequenas, elas estavam com um pouco de dificuldade, porque elas olhavam, elas viam prédio, carro, rua, hall do prédio, né, móveis, e elas estavam com um pouco de dificuldade, elas estavam assim meio... E olha que tinha árvore ali, tinha o céu, né, tinha nuvem, tinha o ar que a gente respira, grama, flor, né, tinha tudo. E aí devagarzinho assim, uma olhou e falou assim, a grama. Aí elas começaram, isso, muito bem, que mais, né? E assim, foi um despertar de olhar para coisas que não foram essas coisas que não são o ser humano que criou. Ele pode até ter plantado ali, mas ele não criou, né? Não é a criação dele, a terra, a matéria terra, né? Não é a criação dele,
né? O mar, a água, né? Não é a criação. A gente pode colocar água numa garrafinha, né? Pode criar um copo, mas a matéria-prima é divina. E aí, de tarefa, né, para aquela semana da criançada, eu falei, olha, então agora, vocês têm uma semana para a próxima reunião, eu quero que toda vez que vocês estiverem de carro com a mãe de vocês, indo para algum lugar, voltando, ou com o pai de vocês, eu quero que vocês olhem pela janela e vocês vão me dizer, vão anotando, tudo que não é o ser humano que criou, né? Eu quero só saber o que Deus criou, não o que o ser humano criou. Eu quero só saber. E elas começaram a se atentar, né? Até para o próprio humano, né? Até para o próprio ser humano, até para os animais. Começaram a ver árvores, começaram a ver pássaros, começaram... Por quê? Porque a gente acaba tendo um olhar muito para a matéria, né? E as crianças crescidas e criadas, né, em shoppings, né, só em compras, em matérias e curtição e só consumo, né, e vão desconectando, a gente vai se materializando, quanto mais a gente se afasta da natureza também, a gente vai perdendo a sensibilidade, né, a gente nem escuta mais nada, a gente não presta atenção em mais nada, a gente não presta atenção na vida que tá aí, independente da gente, a vida continua, né, a natureza e tudo continua acontecendo. Mas por que eu tô falando isso? Porque se a gente tem um olhar muito para a matéria, muito para o corpo, então a gente entende que a criança vai ficando mais forte. A gente entende que tem os desafios. Assim como a gente vai para a academia, vocês já devem ter passado por essa experiência de vocês fazerem uma atividade física e ficarem, né, dedicada ali, né, na atividade física. No começo dá muita dor, né, dor muscular, você fica com dor na perna, dor no braço, dor para subir uma escada, né, dor porque trabalhou aquele músculo que estava mais fraco. Ok, quando você vai fazendo, você começa a ficar mais forte, né? Você começa a ficar mais dinâmica. Você vê que antes você tinha dificuldade de fazer, subir uma rampa, e agora você sobe bem, porque você treinou. Então, nossa, aquela rampa que antes eu chegava lá, ficava assim, ai, nossa, cansei da rampa. Nossa, agora eu subo bem a rampa. Por quê? Porque você foi ficando mais forte. Tô subindo a montanha com vocês devagarzinho pra gente aquecer, pra entrar no tema. Então, tudo isso eu tô trazendo para vocês de maneira física, né? Do corpo se tornar mais forte de acordo com os desafios, do corpo se tornar mais resistente de acordo com os treinos, né? Só que nós não somos apenas um corpo, nós somos um espírito, uma alma e um corpo. A alma com as nossas questões, né, emocionais, da inteligência, o nosso espírito eterno, né? Então, o que a gente tem que entender, que quando a gente tem que desenvolver algo, não é só físico. Quando a criança tem que desenvolver a força física, né, para saber andar de bicicleta, se equilibrar, né, poder correr, pular corda, ela vai desenvolver a questão física, só que a vida não é só matéria, a vida não é só esse plano físico. Então, não adianta nada ela ser forte, ela ser depois um adulto, né, que seja todo trabalhado, né, bem disposto, faça esportes, né, nossa, se vire bem fisicamente, saiba se virar, se ele não desenvolveu, né, por dentro, não desenvolveu sua alma, não desenvolveu seu espírito. Se ele não desenvolveu, provavelmente vai ser uma alma que vai ter aí, né, não sei como é que vai ser a vida dessa pessoa, né, que a gente tá fazendo aqui hipotético, mas eu não sei se essa pessoa vai ter dores nessa alma, se essa alma vai ser uma alma que tá ferida, se essa alma tem emoções ali mal curadas, se tem questões que nem se conhece, a pessoa nem entende nada dela, né, se espiritualmente é uma pessoa que não acessou sua identidade. Então, assim, como lidar com a vida? Porque a vida não é só coisas físicas, né? Se a gente ficasse, o ser humano ficasse satisfeito só porque comeu, né? Tomou banho, vestiu e ok, e divertiu. Então tá todo mundo bem, né? Porque celular diverte todo mundo, comer, né? Infelizmente tem pessoas que não têm acesso ainda, né? Por uma série de
vícios, né? Que eu falo que quando o ser humano não é virtuoso, ele tem os vícios, né? Então a falta de honestidade é desonestidade, né? A falta de caráter do ser humano traz as sequelas sociais, né? Porque a gente tem que pensar o que é bom para mim, para o outro e para o todo, mas um ser humano mal formado não pensa assim. Por isso que eu falo tanto que o jeito de a gente consertar uma sociedade é criando filhos com virtudes humanas. Porque a partir do momento que você tem filhos virtuosos, filhos que têm virtudes humanas, que eles tenham ética, que eles tenham caráter, que eles sejam honestos, generosos, que eles tenham fortaleza mediante os problemas, que eles sejam pacientes, que eles sejam temperantes, que eles sejam... Gente, todas as virtudes humanas é um ser super elevado. E o mundo não vai conseguir, se ele for bem formado, né? Essa alma bem formada, esse espírito bem formado, elevado na sabedoria e nas virtudes, o mundo pode vir que ele não se corrompe, né? E o ser humano vem se corrompendo, né? Nós evoluímos muito em tecnologia, nós evoluímos muito em vários aspectos, né? Nós evoluímos muito, de 100 anos para cá, muita coisa mudou, né? Medicações, cirurgias, mesmo voo, mesmo tudo, né? Tecnologia aqui que a gente está falando, quantas coisas geniais aconteceram. Mas será que o ser humano evoluiu? Será que o ser humano evoluiu? Ah, não, evoluiu, porque o ser humano hoje, ele tem o iFood e tal, ele tem, né, ele pode pedir um Uber, não, tá, isso não é evolução humana. Eu tô falando assim, o ser humano criou tecnologia, mas o ser humano evoluiu? Será que o ser humano, desses 100 anos pra cá, se tornou mais bondoso, mais generoso, mais honesto, né? Se ele tem mais fortaleza, se ele tem mais temperança, se ele é mais paciente, né? Será que, pega as virtudes humanas, será que ele evoluiu? Porque evoluir é isso. Evoluir é se tornar mais sábio, se tornar mais virtuoso. Evoluir é isso. Evoluir da parte humana nossa, porque a gente esquece. Por isso que eu comecei aqui falando que a gente tem uma tendência de olhar só o externo. Então, se você olhar só o externo, o mundo evoluiu muito, né? Nós, como espécie humana, evoluímos muito, com certeza. Hoje nós temos menos problemas no mundo do que tinha muitos anos atrás. A gente consegue resolver muitas coisas. Ok, nós evoluímos, mas será que o humano evoluiu? Aquilo que é divino em nós evoluiu, né? Eu acho que não. Eu acho que até muitas vezes involuiu, né? Porque se eu pego, quando eu leio algum livro, né, de outras épocas, de pensadores, né, de querer entender sobre a grandeza da vida e tal, eu acho que hoje está muito materializado, né? O ser humano está muito no prazer, está muito no consumo, no prazer e no poder, né? E com ausência de sentido de vida. E aí eu tô caminhando para vocês entenderem, vocês vão entender. A hora que a gente estiver lá no topo da montanha, tudo isso vai se ligar, porque eu vou trazer o que é esse coração forte, né? Porque o que acontece hoje? Como a criação dos filhos, como essas crianças estão crescendo, esses jovens, né, estão ficando adolescentes e jovens, mediante uma criação dessa forma, apenas na superfície, apenas na realização das coisas, né? Então, estuda, faz inglês, faz futebol, faz não sei o que, mas está com ausência de formação interior. O que acontece é que ele vai olhar a vida, ele vai lidar com a vida assim, né? De uma maneira o quê? Superficial, de uma maneira efêmera, de uma maneira descartável, de uma maneira a buscar prazer, né? A buscar saciação, né? Ele quer ficar satisfeito, né? Satisfeito. Então, relacionamento eu tenho porque eu tenho que ficar satisfeito. A amizade eu tenho porque eu tenho que ficar satisfeito. A comida eu tenho porque eu tenho que ficar satisfeito. Tudo é para ficar satisfeito. Só que a vida real, ela não acontece dessa forma. Então a gente fica
andando na contramão da vida, na contramão da verdadeira vida, na contramão da realização pessoal, na contramão da felicidade. E esses jovens, né, e hoje muitos adultos, e a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso com as crianças, quem tem filhos pequenos aqui, porque se eles crescerem sem conhecerem o valor de algo que lá dentro deles tem valor de luta, tem valor, se eles crescerem sem esse algo que eu vou explicar para vocês, eles vão ter uma vida muito vazia, apesar que eles vão ter muitas coisas, mas a vida pode ser vazia. Eles podem ter o último modelo de celular, eles podem ter a bolsa X, o carro Y, né? Mas a vida se torna vazia. Porque eles não têm causa, eles não têm motivo, eles não têm desafios que sejam alinhados com eles mesmos. E isso a gente tem que pensar para nós. Porque quando a gente vive uma vida sem entender o nosso propósito, sem entender aquilo que a gente que tá ali no nosso coração, que a gente tem de melhor para lutar, a vida passa a não ter muito sentido, porque se você coloca o objetivo da vida, a luta da tua vida, ser o dinheiro, ser a fama, ser o sucesso, o que acontece? Isso é vazio. Em si só, isso é vazio, porque isso não pode ser o fim. Você não pode falar assim, nossa, eu vou trabalhar, então o meu filho vai ensinar, por quê? Porque eu quero o sucesso. Eu vou trabalhar, eu vou fazer tal coisa porque eu quero a fama, porque eu quero a notoriedade. Então, olha só, uma geração que cresce não querendo desafios. Então, assim, o desafio tá só no físico. Lembra que eu falei da criança? Que ela cresce e ela tem desafio para andar, para correr, para andar de bicicleta sem rodinha, para andar de patinete, para saber dirigir um carro, então ela tem os desafios físicos. E vai pra academia, né? Ok, os desafios físicos até ela topa fazer. Ela vai, né? Meio que na natureza da coisa ela vai. Só, cadê os desafios da alma? Cadê os desafios espirituais? Cadê? Se a gente é um ser espiritual habitando num corpo, pera lá, cadê? Então, eles são tirados assim, de repente a gente tira, não adianta, porque a vida é uma série de resolver problemas. A vida é um eterno desafio de crescimento. E o que acontece quando a gente tem uma mentalidade só de prazer, só de receber, só de superfície, a gente vai acumulando mais problemas, porque assim, quando você é criança, você tem um X problemas ali que pode ser da sua família. Aí você se torna adolescente, tem uns X problemas ali que pode ser do teu grupo, da adolescência e tal. Aí você vai estudar fora ou você vai trabalhar, daí você tem os problemas ali. Aí você fala, não, aí você começa a namorar, aí tem os seus problemas. Aí você fala, não, mas agora eu vou casar, porque vai resolver muitas coisas, porque agora encontrei a pessoa, tal, casa. Você tá somando outros problemas que você não tinha antes. Aí você fala, então tá, então eu vou ter filho. Daí você tem outros problemas. Você vai resolver, você concorda que você vai colocando mais coisas na tua vida? Você vai colocando mais situações de resolver coisas na sua vida. Só que se a pessoa tem uma mentalidade apenas lá mal formada, lá da infância, que a vida é só matéria, só consumir, só comer, né? Só divertir. Então, minha criança tem que comer e divertir, estudar. Comer, divertir e estudar. E aí, assim, onde que fica o desenvolvimento espiritual dessa criança? Onde que fica o desenvolvimento da alma dessa criança? Como que ela vai crescer tendo um coração forte para enfrentar os desafios da vida, que não são apenas da matéria. Não é apenas, eu tenho que aprender a andar, dirigir um carro, fazer autoescola. Não é só isso, né? Não é só, eu tenho que fazer uma prova lá da faculdade, já está exigindo um pouquinho mais do raciocínio, tá? Mas e as questões
as questões espirituais, as questões de alma, né? O desafio e a luta que cada um tem que ter. Porque olha só, gente, o que acontece? Cada um tem um porquê. Ninguém existe à toa. Ninguém nasceu à toa, foi criado à toa, pensado à toa pelo Criador. Porque se a gente pensar isso, é como se a gente falasse assim, que o Criador não é sábio. Porque o Criador, sendo Deus sábio, que criou todas as coisas com sabedoria, ele criou cada um de nós com sabedoria. Ele usou a sabedoria dele para criar quem tá aqui, para criar a Dalila, para criar a Joyce, para criar a quem tá aqui, a Alessandro, a Daniele, né? Todo mundo que tá aqui, ó, a Jéssica. Ele usou a sabedoria dele, que a gente não tem nem capacidade de compreensão, mas pensa no universo agora. Pensa no universo, sai do planeta Terra, começa a pensar no universo. Começa a pensar tudo agora, sai do planeta Terra, você tá no universo, você tá no sistema solar ainda nosso, né? Na Via Láctea, daí você sai, vai, começa a voar. Olha tudo lá, tudo equilibrado, né? Tudo regendo, tudo certo, tudo nos seus lugares, uma sabedoria que é infinita, que a gente nem sabe, a gente não tem acesso. A gente não entende, nem vai entender quem que é o Criador, quem que é Deus. Nós não conseguimos acessar. Nós somos um grãozinho de areia no universo. Então imagina, essa sabedoria espiritual, essa sabedoria que tem uma energia, o que você quiser chamar, desenvolveu um espírito humano que tem seus dons, tem seus talentos, que é único e irrepetível, que te fez. E você chegou no planeta Terra através dos pais, mãe e pai, você teve um corpo. E aí você é você, com a sua identidade única, com sua digital única, com a sua essência única, que ninguém é igual. E aí, isso tem muita sabedoria. Só que se a gente não acessa isso, se a gente não começa a pensar assim, a gente quer ser igual ao outro. Aí os filhos da gente não entendem a sua própria identidade. Eles acabam não vendo valor em si mesmos. Eles querem sempre ser igual a alguém, né? Então a gente precisa resgatar a nossa identidade e olhar e os nossos filhos saberem que eles são esses seres únicos e irrepetíveis. Agora, o que acontece? Quais são as nossas lutas? Você luta pelo quê, né? Hoje, você tá aqui agora à noite. Por que você tá aqui? Tem um porquê. Tem um porquê, você quer expandir o seu ser, você quer compreender melhor as coisas, você quer abrir espaço de consciência, você quer educar seu filho de maneira diferente, elevada, você não concorda com muita coisa que está aí no mundo, então tem um porquê, você entende? E aí é isso que eu quero trazer de vocês, hoje para vocês, sobre esse coração forte, para nós e para os filhos. O que acontece? Olha, dentro de toda a realidade que as crianças vão vivendo, os jovens vão entrando, o adolescente vai vivendo, eles vão percebendo na vida deles, assim como a gente percebe na nossa, que a gente tem sempre algo para vencer, sempre algo para lidar, sempre algo para resolver. Parece assim que, gente, quando que vai acabar os problemas? Né? Parece que sempre tem problema. Nossa, sempre tem alguma coisa. Gente, mas não tem sossego, não tem umas férias de problemas, né? Então a gente fica sempre muito indignado, como se, não dá mais, a gente quer só sossego, a gente quer sossego. E hoje eu quero trazer para vocês que a vida, ela é feita de crescimento, ela é feita de desenvolvimento. Quem não quer fazer isso, não vai evoluir. Então eu prefiro não evoluir, porque realmente, olha, é muito trabalhoso, né? Evoluir é mais fácil eu ficar numa vida bem aqui, miserável, bem mediana, uma vida assim, né? Porque daí eu não tenho trabalho. Mas saiba que as pessoas que não evoluem também sofrem muito, também tem muito trabalho. Porque quando a gente não evolui nas nossas emoções,
quando a gente não evolui a maneira de olhar a vida, quando a gente não evolui a maneira de educar os filhos, quando a gente não evolui para entender o nosso propósito, você acha que a gente fica bem? Não fica. Porque a gente não vai ficar bem no relacionamento, a gente não vai ficar bem com a família, a gente não vai ficar bem com os filhos, a gente vai ficar bem com a gente mesmo, qualquer coisa derruba. Por quê? Porque a gente não tem propósito. Então é uma ilusão aquela pessoa que fala assim, quer saber? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim e deixa quieto, eu só quero curtir a vida, eu só quero assim, me lotar de prazeres. Por quê? Porque eu anestesio algo que é inerente ao ser humano, que é a alma e que é o espírito, que anseia coisas maiores. Não adianta. Aí o ser humano adulto, ele se anestesia. Aí ele vai tomar álcool, daí ele vai usar drogas, daí ele vai ter prazer. Aí ele vai buscar prazer. Vai buscar prazer com sexo, vai buscar prazer com programas, vai buscar prazer com consumo. Ele vai buscar... Ele tem que encher um vazio. Ele tem que encher um vazio. Por quê? Porque a alma humana e o espírito humano anseiam outro tipo de coisas. Não é com a comida do corpo que você sacia a tua alma. Não é com o prazer do corpo que você realiza teu espírito. Não é com série de Netflix e tomando álcool e indo em festa que o seu espírito é realizado. Não é você se anestesiando de prazeres que sua alma é feliz. Não é. Isso é ilusão. Isso é ilusão. E aí, imagina, gente, que será que uma coisa que eu falo de luta, né? O quanto que nós estamos dispostas a lutar, né? O quanto nós estamos realmente dispostas a lutar. Lutar pela nossa família, lutar pelos nossos filhos, lutar por nós mesmos sermos pessoas, sabe, corretas de Deus, mas contra o mundo, de muitas coisas que não estão corretas. O quanto que nós estamos dispostos. Então a gente enfrenta também pais fragilizados, com medo dos filhos. Eu recentemente estive em São Paulo, até comentei isso nos stories, conversando com uma amiga de lá. E ela estava bem assustada, porque tá tendo muito caso de suicídio em São Paulo, também em vários lugares, né? Mas ela estava contando de lá. E ela estava me contando o tanto que as mães estão com medo de falar algumas coisas para os filhos adolescentes e eles tirarem a própria vida. Então, algumas coisas acontecem, as mães com medo, os pais com medo de se colocarem, de frustrarem, de colocarem um limite, de orientarem, porque esse jovem, esse adolescente, 13, 14 anos, os pais não querem, assim, eles têm medo, se colocar alguma coisa ali, o jovem não aguentar e tirar a sua própria vida. Isso são jovens que têm colégios excelentes, têm dinheiro, saem, vão em passeios, em festas, em shoppings, compram, comem, tem tudo, né? E aí o que acontece? Tá uma pressão na cabeça desses jovens, desses adolescentes. Então, gente, por quê? Vamos parar. Por quê? Por quê? O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo com a vida? Aonde que está o erro? Aonde que está a involução? Aonde que está isso? Né? Então a gente precisa parar e pensar, porque se essa criança lá atrás ela só foi suprida na matéria, a conta vai chegar. Se a gente mesmo só pensa que a nossa vida é prazer, é matéria, a conta vai chegar. O remédio para dormir, o remédio para depressão, né? Uma série de coisas vai chegar. A conta vai chegar. A conta vai chegar. A gente precisa ter um porquê, uma luta, algo que motive. Por quê? Vou deixar salvo. Pode deixar. Estão pedindo para eu deixar salvo aqui. Vou deixar assim. Pode deixar. Porque, gente, a gente precisa ter... As crianças precisam crescer com um porquê. Um porquê. A gente precisa ter um porquê. Um porquê que seja transformar vidas. Transformar vidas com aquilo que você faz. Transformar vidas com aquilo que você é.
transformar vidas com aquilo que toca no teu coração. A criança, ela precisa crescer descobrindo o valor que é isso. Porque é isso que vai dar sentido para ela. E ali é uma guerra e uma batalha. Só que ela, a partir do momento que ela entende, ela vai ter um coração forte. Cheguei nesse ponto. Quando ela entende, e a gente entende, que nós temos um porquê. Nós temos, quem tá aqui, a Deise, adorando ouvir você. Ai, amada, que bom. Minha filhinha de 6 anos é uma criança. Obrigada, Deise, obrigada. Honra a Deus, né? Vamos lá. Vânia falando aqui. Minha filhinha de 6 anos é uma criança hiperativa, não para. E quando ela fazia bagunça e não obedecia, eu batia. E só gritava. Hoje, vendo suas lives, aprendi a acalmar e conversar sobre o que aconteceu. Que bênção, fico muito feliz, muito feliz. Olha, criança, ela precisa de ordem, ela precisa de tudo organizadinho, o mesmo horário de dormir, ela precisa de quantidade de horas para dormir que sejam suficientes para o soninho dela, porque uma criança que acorda com sono, ela dorme tarde, acorda cedo, ela já é irritadiça. Ela precisa de uma alimentação saudável, ela precisa de previsibilidade, a rotininha ser bem organizada, ela precisa de diálogo, a gente precisa encher o potinho dela lá de amor todos os dias, de atenção, né? Tudo isso contribui para a criança ser mais ativa ou menos ativa, e muitas vezes a gente não tá bem, a gente passa a ser reativa com as coisas da criança, e a criança está sendo só criança, né? Ela está sendo só criança, uma criança feliz, inteligente, né? Cheia de energia, querendo brincar e desenvolver o mundo, e a gente que tá um adulto estressado, cheio de que muitas vezes a gente desconta, né? Mas eu fico feliz que esteja indo para melhor, que é isso que eu mais desejo para nós e para os filhos da gente. Então, gente, o que é o coração forte? O que acontece? O quanto que nós estamos realmente dispostas a lutar por alguma coisa, né? Então, luta, gente, da vida da gente, não é para desgastar, né? Uma luta que a gente tem de alguma coisa não é para ganhar ou para perder. Luta na vida da gente é para crescimento. Imagina lá, a criança, ela luta para aprender a andar. Ela luta para aprender a correr. Aí ela luta para aprender a sentar numa bicicleta sem rodinha, com rodinha. Aí ela luta. Agora me fala uma coisa, ela lutou para perder? Ela lutou só para ficar disputando? Não, ela lutou para crescer. Para crescimento. Eu estou falando um exemplo no físico. Vamos olhar para nossa alma, vamos olhar para o nosso espírito. As nossas lutas são lutas para o crescimento. Quando uma mãe, né, igual aqui ela falou, vamos supor, quando a Vânia falou, né, a Deise aqui falando comigo. Então, quando essas mães veem os filhos e começam a ter uma outra atitude, começam a olhar o mundo de outra forma, começam a entender outras coisas. O que está havendo ali? Crescimento. Crescimento. Você está se tornando uma mãe diferente. Você está se tornando um ser humano melhor. Você está se tornando uma pessoa melhor. Ali essa luta não é uma batalha sem porquê. É uma luta por algo melhor. E isso é muito bacana, porque a vida consiste nisso. Se você deixar de lutar, você morreu. Porque não tem. A vida é resolver problemas, é lutas. Só que tem que ter um porquê, tem que ter um norte, tem que ter uma direção. Não é ficar apagando fogo, né? Só sem eira nem beira, sem saber o que é da vida. A gente precisa ter um alvo. Né? Os filhos se refletem, é isso, os filhos refletem a gente. Exatamente, os filhos refletem, os filhos percebem se a gente está irritado, se a gente não está irritado. A nossa irritação eles já sentem no ar, né?
Então, o que acontece? A gente precisa, até eu fiz umas anotações aqui para lembrar de falar para vocês. A gente precisa lutar, a gente precisa escolher as lutas. Escolham as lutas que vocês vão travar. Quais são as lutas que vocês vão travar? Tá, então eu vou travar a luta de fazer meus filhos serem seres saudáveis, não é só do corpo, da mente, da alma, do espírito, pessoas diferentes, pessoas em Deus, pessoas que não, esse mundão não vai engolir meus filhos, eu vou lutar. Essa é uma luta, eu quero essa luta, eu vou fazer. Vai ter custo? Vai. Sinto lhe dizer, vai ter bastante custo, mas é uma luta. E se você vê que tá dando certo, se você vê às vezes um feedback, você vê uma atitude, você vê alguém que te falou do teu filho, nossa, olha lá, olha, nossa, parabéns, teu filho não sei o que, você fala, yes, é isso aí, vou lutar mais, porque tá dando certo, é isso, eu quero mais, eu vou lutar. A gente tem que saber qual luta pegar pra gente, quais são as nossas lutas, né? Isso é ter um coração forte. Por quê? Porque a dificuldade, o empecilho, não vem para derrubar. Entende? A dificuldade da criança, quando ela vê lá um degrau, ela não sabe descer o degrau, não vem para derrubar ela. Ela fala assim, bom, agora eu não sei descer degrau, eu vou ter que engatinhar, virar de costa e descer de bumbum. Então, tá tudo certo. Às vezes a gente tá assim ainda, a gente não tá evoluído o suficiente. Mas a gente tem que saber onde a criança ela quer andar. A gente tem que saber o que a gente quer, a nossa luta. Por quê? Porque as dificuldades vêm, mas você fala assim, tudo bem, não tem problema. Eu tô porque o caminho é um caminho de luta. Então, primeiro, a gente precisa saber por que a gente vai lutar. Segundo, né? A luta não é para te desgastar. A luta é para crescimento. A luta não é para te desgastar. Ai, nossa, criança, coitada, né? Olha lá, ó, aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha, mas é uma coitada, né? Porque, olha, só se desgastou. Desde que nasceu, só se desgastou, né? Ai, coitada, olha, 6 anos se desgastando, né? E aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha. Gente, teria cabimento uma coisa dessa? Agora, por que a gente faz isso com a gente na parte espiritual, na parte de alma? Se você hoje é uma pessoa mais evoluída do que você era no começo do ano passado, por que você vai olhar e falar assim, ai, minha vida, nossa, olha, porque, ai, quantos problemas, tá, ok, teve problema porque era pra você crescer. Era pra gente crescer. Você conseguiu crescer? Então, parabéns. Porque a luta é pra gente crescer, a luta não é pra desgastar, a luta é pra gente crescer, pra gente aprender a lidar com as coisas. Então, se a gente aprender a lição, aquilo nem volta mais pra vida da gente, porque a gente aprendeu. Quando a gente não aprende, volta, né? Às vezes não vemos resultado a curto prazo, mas o que ensinamos para os nossos filhos fica guardado com eles. Com certeza, Adriane, a gente não vê resultado a curto prazo. Mas se você planta a semente, cuida da semente e a semente rompe, você ainda não viu o fruto, mas a semente rompeu. Ela dá um jeito, essa semente ela vinga. Se você cuida da terra, você aduba, você põe água, você vai cuidando. Às vezes tem um raminho, você não viu o fruto. Às vezes nós não vamos ver o fruto tão cedo. Mas se a semente rompeu, ninguém para. Ela vai achar uma brecha, né? De vingar e de dar fruto, não tenha dúvida. Então, por isso que a gente tem que plantar muita coisa boa. É muita semente. A gente tem que plantar muita semente e cuidar muito da terra. A gente tem que ser um agricultor dos nossos filhos, assim, muito zeloso, né? Muito zeloso do coração deles, né? A gente tem que cuidar demais do coração dos nossos filhos. Demais. E então tá. Outra coisa que eu anotei aqui, né? A gente precisa lutar pelas coisas que fazem sentido, pelas coisas duradouras. Então, se você tá lutando pela alma dos seus filhos, pelo espírito dos seus filhos, né? Você tá lutando realmente, né? Por uma salvação dos seus filhos, parabéns, porque isso é duradouro. Né? Que lutas são as suas lutas? São lutas de coisas passageiras ou são lutas de coisas duradouras, né? Que mais?
Por exemplo, a pessoa quando ela tá... eu até pus um exemplo aqui, né? Se, por exemplo, alguém falecesse, que você conhecesse, ou você já conheceu, né? Quando você pensa nessa pessoa, essa pessoa tinha um porquê, ela lutava pelo quê? Né? O que você gostaria que as pessoas pensassem de você? Né? Nossa, aquela pessoa ela lutou por isso, né? Ou por isso, né? Quais são as lutas? Quais são as lutas? E aí, gente, a gente tem que lutar por causas eternas. A gente não pode lutar por coisas terrestres. E como será que está a sociedade, né? Será que as crianças estão aprendendo isso? Será que as crianças estão aprendendo isso? Será que elas estão olhando os pais que estão elevados? Ou os pais estão lutando pelas coisas terrenas? Então o pai luta porque só quer dinheiro, luta porque quer comprar, luta porque quer consumir, luta porque tem que aparecer, luta porque tem que tirar foto, filmar não sei da onde, luta porque quer... Luta só pelas coisas terrenas. Ah, mas não tem que ter as coisas terrenas? Sim, eu não estou falando que não é para ter. Mas eu estou falando o coração, a sua alma está com foco disso. Então, o objetivo, a luta é o dinheiro, o objetivo. O objetivo é a fama, o objetivo é o dinheiro, o objetivo é o poder, o objetivo é isso. Porque isso perde o ser humano. Ali não tem troféu, ali não adianta. Ah, mas tem fama, mas tem, assim, tem realmente paz de espírito? Tem realmente felicidade? Tem realmente sentido de vida? Ou tem que ficar consumindo, tem que ficar com álcool, tem que ficar ali sempre numa vida vazia, sem sentido para... Pensa bem. Então, as nossas lutas têm que ser por coisas eternas. O restante é meio. É meio. É meio. Então, se você fizer dinheiro, melhor, porque você vai ter mais chance de fazer a tua luta por coisas eternas acontecer. Se você tiver sucesso, se você tiver fama, teu coração não está nisso, porque o teu objetivo da tua vida não era esse, não é ali, você não vai parar. Nossa, agora, ó, tá vendo? Eu vou me admirar, eu mesma vou me admirar, porque olha só, tô tendo sucesso, eu vou ficar me admirando. Por quê? Porque se for o teu objetivo, aí o que acontece? A pessoa para ali. E se a tua causa não é essa, então, gente, imagina, por exemplo, se as crianças, né? Eu quero que aconteça isso, né? Vocês aqui que têm filhos pequenos, que as crianças cresçam entendendo, né? O que elas vão servir com a vida delas. Para aquilo ter um valor tão grande, né? E a gente como mãe, a gente tem uma sensibilidade de ir percebendo, né? Cada filho é diferente do outro. Então, tem uns que têm mais habilidade para algumas coisas, né? Tem uns que têm mais talento para outras, tem uns que funcionam mais de um jeito, outros de outro. E aí, a gente entender que ali tem um propósito divino. Não é só o estudo, passar no vestibular, fazer a faculdade e trabalhar. Não é. A gente tem que sair desse padrãozinho. A gente tem que entender que ali tem um propósito divino. O que será que Deus pensou para a vida do meu filho? O que será que Deus pensou para a vida da minha filha? O que será que Deus pensou para a minha vida? O que será que Deus quer, né? Eu tenho que ser aquele que vai lapidar o diamante que já é o filho, a filha, que foi criado por Deus, então já é um diamante. A gente tem que lapidar, a gente tem que olhar e falar, nossa, que ele possa servir o mundo com a vida dele. Servir o mundo. E quando você tem causas eternas, independente da sua profissão, né? Você pode fazer bolo para vender para fora, não tem problema. Mas se você está lidando com vidas, você está lidando com pessoas. Se aquele movimento seu, né, de fazer bolos e de vender,
transformar vidas. Quando você está conversando com alguém, quando você está atendendo um cliente, quando você é uma pessoa que inspira aquelas pessoas, quando você faz com aquilo seja um momento, você não apenas vende bolo, mas você vende uma experiência, vai falar para você, olha, outro dia eu encontrei uma moça, agora eu vou fazer um parênteses aqui. Outro dia eu encontrei uma moça na academia, eu estava fazendo academia, uma moça linda, devia ter mais ou menos uns 19 anos, e ela chegou... Gente, foi muito, muito bonitinho isso. E ela chegou com um saco desse tamanho de suspiro. Suspiro, sabe? Aquele suspiro branco, assim, aquele suspiro todo bem feito pra caramba. E ela chegou com aquele saco de suspiro distribuindo, né? Assim, você quer experimentar? Você quer experimentar? Você quer experimentar? E aí, eu acho que ela já tinha trabalhado lá na academia e ela não estava mais trabalhando e ela foi lá vender, distribuir, não estava vendendo não, ela foi distribuir os suspiros. E eu achei uma graça porque a gente estava fazendo academia, parou para comer doce, né, para comer suspiro. E aí, muito bom, delicioso o tal do suspiro dela. E foi muito interessante porque ela pegou e falou assim... Ai, que bom que vocês gostaram, né? Gostaram mesmo? Eu falei, não, de verdade, excepcional, muito bom. Ela falou assim, então, sabe o que é? Eu tô fazendo, até tô distribuindo para ver se vocês gostam, né? Como é que é, receber o retorno, o feedback, assim. Porque esse suspiro era a receita da minha avó. E então é uma coisa de família. E eu acho que a avó dela já tinha falecido. E é uma coisa de família nossa. E aí eu aprendi a fazer, eu só não sei que nome que eu ainda vou colocar para poder vender esse suspiro. Mas é algo que traz tanto carinho, né? Tanto amor na nossa família. A gente lembra com tanta saudade, né? Tanta coisa boa, que eu quero que as pessoas conheçam o suspiro da minha avó, que agora eu comecei a fazer. Eu falei, menina, você precisa contar essa história, né? Conta essa história para as pessoas. Porque... além de ser delicioso, né? Eu falei, coloca lá o nome Suspiro da Vó, né? Suspiro de Vó, porque assim, é demais, é lindo e era super diferente. O tamanho dele, tudo era muito, muito gostoso mesmo. Por que eu tô contando isso? Porque, às vezes, para essa menina, né? O fato dela resgatar, né? Lembranças, fatos familiares, coisas boas, né? Aquilo tem muito sentido, né? Não é uma coisa, uma produção artificial ali de uma fábrica, né? É ela que tá fazendo, é ela que tá lidando com aquilo. E eu achei muito bonitinho ela fazer aquilo. Eu achei bem... tinha tanto carinho, tinha tanto amor, tinha tanto... nossa, tinha um brilho no olho dela, assim, de lembrança, assim, de coração, de vó, né? Muito bonito de ver. Então, assim, eu tô trazendo essa questão de lutas, né? Porque... a gente vê muitos jovens que estão perdidos, porque como eles não têm a luta própria, eles entram na luta de qualquer um. Então a gente precisa entender que nós somos seres únicos e irrepetíveis, nós precisamos fortalecer nos nossos filhos a unicidade deles, e que eles têm um porquê, e esse porquê tem que ser transformar a vida de outras pessoas. E quando a gente transforma a vida de outras pessoas, a alegria é muito grande. Eu já fiz muito de levar grupo de jovens, né, adolescentes, para asilo, passar uma tarde comigo em asilo. E, gente, não tem nenhuma vez que não é transformador. Porque são jovens que muitas vezes estão acostumados, né? Estão ali no primeiro ano do ensino médio e pai leva, pai busca, tem celular, né? Come, tal, tem roupa, tá tudo certinho, né? E aí a gente vai fazer uma tarde inteira lá no asilo. E lá no asilo eles não levam, nem levam, eles levam, mas fica no boa, eles nem lembram de acessar celular, né? E a gente chega lá, eles são convidados a cuidar dos idosos, a cortar a unha, a dar comida para aqueles que não conseguem comer, a levar alguma coisa para entreter, para contar história, para tudo que tiver ali, né? Naquela tarde, eu combino antes no asilo. E, meu Deus, é impactante. É impactante. Tem jovens que choram, chora na hora de ir embora, chora assim,
pedem para voltar. Quando que a gente pode vir aqui de novo? Quando que a gente pode vir aqui de novo? Jovens que têm tudo, gente. Que tem celular, que tem estudo, que tem tudo. Eles querem voltar. Pensa isso. Às vezes asilo que é carente pra caramba, que não tem nada. Eles querem voltar. Pode vir aqui todo mês? Eles querem voltar. Às vezes das mães irem buscar e depois me mandar mensagem. Falar assim, nossa, meu Deus, o que é isso? O que aconteceu com meu filho? É outro menino, outro moço. Então, por que eu tô contando isso? Porque não tem como. Nós temos um espírito. Nós somos um espírito. Nós temos uma alma e temos um corpo. Então, nós somos feitos dessa matéria divina. Nós somos feitos dessa matéria divina. Só que a nossa vida é uma vida de caminho de evolução. A nossa vida é uma vida de caminho de crescimento. A nossa vida é um caminho de desenvolvimento. Então, não queira não ter problemas ou dificuldades ou coisas para superar. Porque se você é a mesma coisa que você falar assim, não quero crescer. A vida que foi falada pra gente é uma vida assim, ai, não, vamos fazer de tudo para não ter problema. E os nossos filhos estão sendo criados assim. Aí eles não têm nem noção como que eles lidam com a vida, porque eles querem uma vida sem problemas. Eles querem uma vida só da superfície, só do prazer, dificuldade nenhuma. Não quero dificuldade, eu não sei lidar com dificuldade, eu não tenho força porque não treinou. Só treinou o corpo, só treinou para lá andar de bicicleta. Não tem um coração forte. Nós precisamos desenvolver corações fortes. Corações fortes têm um porquê, sabe por que existe, tem lutas, tem causas. E quando vê que tá difícil, mas a causa é tão importante, é tão bom, a luta é por algo que você fala assim, mas eu vou, agora eu vou mesmo, eu vou. Então é por isso, eu quero educar meus filhos assim, saiba que vai ter muitos desafios, mas muitos. Às vezes lá na adolescência, você percebe que eles estão saindo do trilho, você vai ter que catar, fala, não, volta aqui, vamos retomar, porque isso aqui, por quê? Porque você tem uma luta, você quer algo, você tem uma luta. Isso a gente tem que fazer para nossa vida e tem que fazer para a vida dos filhos. Então, por que eu falo de luta espiritual, né? Porque o Criador, né? O Deus, Criador, como você quiser chamar, é infalível, né? Ele nunca falha, mesmo quando a gente acha que ele falhou, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, mas aconteceu tal coisa, falhou, né? Aconteceu tal perda, Deus falhou. Aconteceu tal coisa, Deus falhou. Aí eu fico pensando, será, né? Porque assim, existe uma sabedoria que a gente não tem acesso e que as coisas são livres para o ser humano governar. Então, nós temos um planeta para a gente governar. Então, se a gente polui um rio, aquele rio passa a ser péssimo e vamos supor que a cidade abastece daquela água que é péssima, Deus falhou ou o ser humano que fez alguma coisa, né? Então, até que ponto nós usamos bem a nossa liberdade? Até que ponto nós entendemos e conectamos e alinhamos, né? Para fazer com que as coisas sejam realmente pro bem. Então Deus não perde luta, né? A gente tem que se aliar com Ele porque a gente ganha, né? Estando com Ele a gente ganha. Então, deixa eu ver o que mais que eu peguei aqui para vocês. Eu falei para vocês não lutarem, né, por nada que seja meio, né, que educar filhos neste mundo de hoje de internet é desafiador. Sim, uma das coisas muito desafiadoras é a internet. É um perigo enorme. E o que acontece é que muitas vezes, né, é mais cômodo deixar os filhos com o celular do que proporcionar coisas da vida real para eles.
A gente tá cansado, chega do trabalho, tarará, então é mais fácil colocar, né? É mais fácil, eu vejo às vezes crianças pequenininhas lá, por quê? Porque a mãe quer conversar no barzinho, quer conversar, então assim, coloca ali, a criança sossega e eu posso conversar. Coloca filho para ver televisão, coloca o filho na internet, eu posso tomar meu banho, eu posso comer, eu posso conversar, eu posso fazer minhas coisas. Aí cada um vai ficando com o seu celular, né? Ah, eu também quero mexer no meu celular, então ela quer saber, fica aí, porque é mais cômodo, né? Mas aí é que tá. Quais são as nossas lutas? Isso que a gente tem que pensar. Quais são as nossas lutas? Então, tudo na vida tem ônus e bônus, tem custo, né? E tem um preço para pagar. A gente tem sempre... Quando a gente faz uma escolha, a gente está deixando de fazer a outra escolha. Então, se a gente cede, né, para o eletrônico, que é YouTube, tudo que a gente ceder, né, no momento pode ser mais prático, mas depois pode ser mais caro. Então, nada é em vão, né? Se hoje a gente não cuida de algumas coisas, na minha visão, que eu tenho uma visão bastante assim de prevenção, eu sempre fui uma pessoa de prevenção. Eu acho mais fácil prevenir. Eu era tanto de prevenção, gente, que quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, por aí, 13, 15... eu tinha as coisas super arrumadas no meu quarto. Tinha uma gaveta que já sabia onde que era a tesoura, onde que era no bloquinho do não sei o que, onde não sei o que, era super arrumado. E aí, às vezes a amiga minha falava assim, nossa, é tão arrumado. Eu falei assim, ó, sabe por que é arrumado? Porque eu tenho a maior preguiça de procurar. Eu sou uma pessoa que eu tenho preguiça de procurar. Então, no escuro, se eu tiver que achar, eu sei onde tá. Porque eu tenho uma preguiça de procurar, então eu prefiro ter arrumado. Desculpa, quero saber se está no YouTube, minha primeira vez aqui. Amada, hoje eu não coloquei no YouTube ao mesmo tempo. Você acredita? Eu entrei aqui direto. Eu entrei bem no horário, eu não coloquei no YouTube, mas ela vai ficar salva pro YouTube também, tá? Agora, bem-vinda, viu? Bem-vinda a primeira vez aqui. Hoje não tá ao mesmo tempo no YouTube, não tá. Hoje não tá ao vivo, vai ficar gravada essa pro YouTube, mas não tá ao vivo agora. Acabei não entrando, né, com os dois celulares aqui no YouTube. Então, é o seguinte, por que eu tô falando isso? Nós temos que olhar bem o preço que nós estamos pagando, né? Porque eu tava falando sobre prevenção, tá? O que acontece? É muito mais fácil você educar as crianças do que você corrigir um adulto. É muito mais fácil você educar as crianças do que você corrigir um adolescente. É muito mais fácil você investir, por mais cansativo. Não estou falando que não é cansativo. Mas lembra, ó, o coração forte. Nós temos que saber quais lutas nós estamos travando. Para quê? Então, é muito mais fácil você investir tudo na infância e quando seus filhos estiverem na adolescência e na juventude, você tá mais tranquila, do que você não investir tudo, não dar o sangue e o suor e lá na frente você ter problema. Gente, é mais fácil. Por quê? Porque a criança, primeiro, ela aceita mais, ela tá mais aberta, ela confia em você, ela acredita em você. Aonde você vai, ela vai. Ela não tá numa fase de confronto, ela naturalmente tá numa fase de aprendizado. O que você interpretar da vida é o que ela vai acolher.
Se você interpretar a vida de uma maneira mais elevada, se você for uma pessoa elevada, se na sua casa tiver hábitos de oração, se na tua casa tiver hábitos, se você tiver uma postura na vida diante das coisas, se você for uma pessoa que não faz uso de internet o tempo todo, se você ensina que tem que ser seletivo, se você ensina que ali tem muita coisa que você se preocupa, sim, porque olha quantas coisas, se você mostra o errado, se você faz tudo na sua vida, na sua casa, plantando, ela vai chegar lá na adolescência, na juventude, com critérios. Ela vai chegar lá na juventude e na adolescência, não é que ela não vai andar, mas ela vai ter critério, ela vai achar, opa, pera lá, isso aqui tá meio estranho, porque ela aprendeu. Agora, e se ela não aprende? E se ela não aprende? E se ela não vê? E se ela não ouve? Se ela não tem referência? Então, é muito mais fácil. Agora, a gente precisa desenvolver um coração forte nos nossos filhos e na gente. Por quê? Quando a gente tem batalhas, quando a gente tem lutas, seja individuais, batalhas familiares, né? Seja o que for. Só que a gente tem muito claro o nosso norte, a gente tem muito claro a nossa luta, a gente tem muito claro o nosso porquê. Aquilo é mais uma batalha, você vai continuar batalhando, você enverga, mas você não cai. Você fica ruim, mas você levanta. Por quê? Porque você não vai desistir, a sua causa é muito grande. Se a gente não tem isso muito claro, a gente é derrubado pelo mundo, né? Pelo prazer, por ficar rodando feed ali, perdendo a vida, né? A gente é por uma série de coisas. E os nossos filhos são engolidos por esse mundo, né? Que tá aí na internet. Então a gente precisa sim olhar as nossas lutas, ter um coração forte mediante aquilo que nós vamos enfrentar, né? Então uma pessoa que não tem luta nenhuma, facilmente ela é recrutada para outras coisas. Então imagina os jovens que às vezes são recrutados, né, em outros países até para fazerem parte de tanta coisa errada, né? Por quê? Porque eles entram na internet e tem lá um outro jovem falando alguma coisa e ele acredita que aquilo é uma luta. Porque ele precisa, gente, o jovem ele precisa ter um porquê viver. Por que viver? Então, quando eu falo para vocês que é muito perigoso, né? Quando os pais criam as crianças só no bem-estar do consumo, só no bem-estar da matéria, só na parte física, sem desenvolver o interior, sem desenvolver essa unicidade, quem eles são, né? O que acontece? Os filhos vão ficando tão fragilizados, né? Eles não têm estrutura, eles não têm um emocional forte, eles nunca escutaram algo além, eles viveram só para aqui, para esse plano terreno, e não tem uma causa eterna, eles não têm nada. E aí o que acontece? Quando chega lá na adolescência, chega lá na juventude, quando eles passam por algum problema, eles estão tão fragilizados que os pais já ficam até com receio de falar alguma coisa e vai que essa pessoa não tem mais graça para viver, ela vai tirar a vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então a maneira da gente fazer isso é criar filhos de uma maneira diferente. A gente tem que criar filhos de uma maneira diferente. Então a gente tem que ensiná-los que quando tem um desafio, que quando tem um problema, como que a gente, adulto, enfrenta esse problema, né? Nossa, você sabe que, olha, eu enfrentei isso, mas eu cresci, né? Eu tenho um porquê, né? Eu tenho um porquê, a mamãe tem um porquê, eu quero fazer, olha, isso aqui porque eu luto, porque sim, porque eu quero que vocês sejam pessoas assim, porque isso aqui é ilusão, tem coisa que é ilusão, tem coisa que é verdade, né? Então a gente vai educando os filhos com o nosso exemplo, vai educando o filho com a nossa fala, vai educando o filho com a interpretação do mundo sábia que a gente traz para dentro de casa. Sabe? E isso, gente, não vai acabar com o seu filho com 16, com 17, com 18. Não vai. Amanhã é aniversário da minha filha. Semana passada, eu fiquei 1h30, até de madrugada, conversando com ela. Porque ela... Sou muito frágil hoje como mãe. Vejo como isso afeta na criação do meu filho. Então, Nisa, assim, ó, mas olha só.
você já despertou para isso. Olha só, o primeiro passo da mudança é a gente enxergar. Quando a gente não enxerga, não tem como a gente mudar. Entende? E tá tudo bem. E tudo certo, porque você ser assim tem uma história. Entende? Você tem uma história para estar assim, mas você não é. Você está. Você tem todas as forças que todas as pessoas mais fortes que você admira têm, porque você é filha do mesmo Criador. Você tem a divindade aí do mesmo jeito. Você tem acesso à sabedoria aí dentro do mesmo jeito. Você tem acesso a todas as riquezas divinas aí do mesmo jeito que todas as pessoas. Então você está por uma história. Mas o primeiro passo de transformação é quando a gente vê, quando a gente enxerga. E hoje, o fato de você enxergar já é um passo da mudança. Você já está no segundo estágio. Aí o próximo é que você fala, pera lá, eu tô um pouco frágil, deixa eu ver. Como que eu tenho que me fortalecer? Quais aspectos da minha vida que eu tenho que melhorar? Porque daí eu tenho que estar mais fortalecida, porque quando eu tô mais fortalecida, eu passo, ele vai se sentir melhor, né? Ele vai dar um feedback, vai ser mais bacana. Eu tenho que ver como é que tá a minha autoestima, eu tenho que me fortalecer, o que que eu vou buscar, né? Ajuda, enfim. Deixa eu ver aqui a Vânia. Minha filha de 8 anos tinha avaliação de português hoje e ela me cobrou ajuda para ajudar. Parei o que estava fazendo e hoje chegou da escola toda radiante, que foi bem na prova e é porque ajudei ela. Olha que amor, olha só, gente, olha só, você tá vendo? Fiquei tão feliz. Ali, ó, tá vendo? Gente, olha só, a filha pediu ajuda para a mãe para poder estudar. A mãe parou tudo e foi no foco. Parou tudo, por quê? Porque viu que ali era importante. E a filha voltou super feliz, né? Hoje assisti seus vídeos no YouTube para ajudar, busquei para ela também. Que ótimo, ficou super feliz, super feliz. Então, gente, o que acontece? O nosso coração é isso. O nosso coração precisa ser forte, resistente, resiliente, porque nós vamos passar por desafios. A vida é feita de desafios. A vida é feita de problemas para resolver. Só que a gente tem que saber quais lutas nós estamos travando. E não são lutas materiais. Eu não posso colocar o sentido da minha vida, o foco da minha vida, o objetivo da minha vida ser o sucesso, ser o dinheiro, ser a fama. Porque eu vou me perder. Eu tenho que ter causas que movimentam a minha alma e o meu espírito. Eu tenho que ter causas eternas. O restante é só meio, não é fim. Não pode ser fim, porque o teu coração não pode estar ali. E quando você tem um coração forte, então imagina o seguinte, imagina você escutar da sua filha ali, né, como você foi importante. Isso faz o quê? Fala assim, nossa, eu vou fazer mais. Por quê? Porque eu estou no caminho, está sendo transformador. Com certeza isso te trouxe muita alegria. Então a gente tem que ter lutas e ensinar os nossos filhos. Imagina uma criança que ela vai sendo formada dessa forma. Esse adolescente chega na adolescência, mas ele tem um porquê viver. Ele tem um sentido. Ele vê que é bom servir com a vida dele, naquilo que ele vai trazendo na sua essência. E quando ele descobre esse prazer, quando ele descobre esse sentido, ele não é que ele não vai ter desafio em qualquer coisa na vida dele, ele vai ter desafio no trabalho, ele vai ter desafio na faculdade, no estudo, ele vai ter desafio no relacionamento, ele vai ter desafio para constituir uma família, ele vai ter desafios. Mas se ele tem um norte, se ele tem um alvo, se ele tem algo que é eterno, ele não vai parar por causa dos desafios. Ele vai alinhar cada vez mais, ele vai arregaçar as mangas cada vez mais. Por quê? Porque a vida é esse constante. Então a gente precisa primeiro tirar da cabeça das crianças e da nossa cabeça que a vida é feita para ficar à toa que eu falo assim, sem problemas, sem desafios,
sem superações, né? A vida é só para ficar no calmo, no tranquilo. Porque vieram com essa historinha que a vida tem que ser assim, se tiver problema é porque não tá bom. Se tiver coisa para superar é porque tá ruim. Se tiver desafios é porque a vida é horrível, né? Então não serve. Essa não é uma boa vida. Peraí, quem que contou essa história? Qual o intuito? Aonde que contaram essa história? Será que a história que contaram tem a ver com consumo? Né? Será que é uma sociedade que está visando um consumo? Entende? A gente tem que prestar atenção, porque assim, é incoerente a nossa vida como uma vida de evolução e de crescimento. Eu não estou falando que ela tem que ser ruim, mas eu estou falando que ela tem desafios, que ela tem superações, que ela tem crescimentos, porque se você está aqui para evoluir, não tem como você evoluir sem ter dificuldades, sem passar por desafios. Seja com o filho, seja na família, seja no trabalho. Então, para ser uma mãe melhor, você tem que passar por desafios. Você tem que se superar, você tem que crescer. E isso é bom, não é ruim. Então, o filho passar por desafios, o filho crescer por dentro, é bom. Ele precisa aprender que é bom. Aprender que é bom. Né? Como é bom. Como é bom a gente se sentir mais forte por dentro. Como é bom a gente se sentir mais forte que um celular. Como é bom a gente se sentir mais forte que uma comida. Como é bom a gente se sentir mais forte que um vício. Como é bom a gente se sentir mais forte que uma desonestidade, porque meu espírito não vai se corromper. Como é bom a gente se sentir mais forte com um ato injusto. Como é bom a gente se sentir mais forte porque a gente transformou todas as pessoas que passaram ali no nosso dia. A gente soube ser uma pessoa que ativou corações. Poxa, que bom. Que bom, tua vida não foi em vão. Teu dia não foi em vão. As crianças precisam crescer com sentido de vida. Se eles não crescem com sentido de vida, minhas filhas me ensinam todos os dias. Aí, criança ensina. Criança, gente, filhos é uma grandiosa oportunidade, principalmente quando eles são pequenininhos. É uma grandiosa oportunidade para a gente resgatar um olhar para a vida com sensibilidade, porque eles têm muita sensibilidade. A criança, ela ainda tá repleta de sensibilidade. Gente, eu tô vendo todo mundo me mandando um oizinho aqui, viu? Tô vendo vocês. Então, gente, tô tomando Então, uma pessoa que não tem luta nenhuma, né? Ela é facilmente recrutada para outras coisas. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, tá? Então, a gente precisa desenvolver nas crianças o quê? Uma identidade. Eles precisam entender com a inteligência deles. Precisa entender, a gente precisa ir formando a inteligência, porque eles entendam a ordenação das coisas, né? Entendam sobre o Criador, entendam sobre a criação, entendam sobre a parte espiritual, entendam sobre a ordenança, né? Olha, então tem Deus, tem o pai e a mãe, tem você, né? Tem o mundo. Aqui, tudo, eles têm que começar a entender a vida. Né, sair desse entendimento que a vida é um celular, um tablet, comer, divertir, né, a festinha, né, não é só isso. Então a gente precisa criar esse coração forte, criar esse espírito forte. A gente precisa desenvolver bem a alma dos nossos filhos. O que mais que eu separei aqui para trazer para vocês, tá? Então as dificuldades vêm, né? Porque a gente vai se tornando mais forte, né? Quem não quer se desenvolver, né? Vai ficar realmente mais fraco, mas não quer dizer que não sofre. Então, assim, muitas vezes não se engane que pessoas que falam assim, mas eu não vou desenvolver, eu vou ficar aqui na minha, né? Evoluído. Sofre sim, sofre. E faz outras pessoas sofrerem, porque quanto menos evoluído você é, mais a gente fere os outros também, né? Então, o que acontece? Qual é o desejo das pessoas que têm coração fraco? Então, o coração fraco que eu falo, eu fiz uma analogia no começo aqui do Segundou, falando sobre a força física, né? Que a criança vai desenvolvendo, vai crescendo e tudo mais.
Então, o coração forte não é só aquele que é resistente porque corre 42 quilômetros, né? Ah, é porque faz triatlon, faz Ironman, né? O coração forte não é só aquele que fisicamente faz esforço, mas o coração forte é aquele que espiritualmente, aquele que dá alma, supera as coisas da vida, porque tem lutas eternas que estão muito claras. Então é um coração forte, é esse coração forte que a gente tem que desenvolver nos filhos, tá? Porque qual que é o desejo do coração fraco? De quem tem coração fraco? Qual que é o maior desejo dele? Acabar com as lutas. Ai, não vejo a hora de acabar as lutas. Ai, nossa, não queria eu não ter luta nenhuma, né? Ai, esse mundo tem muita luta. Ai, nossa, não vejo a hora. Nossa, não quero mais luta. É um coração fraco. É incompatível com a vida. Gente, Jesus lutou todos os dias da vida dele, né? Ensinando, sendo injustiçado, né? Quantos exemplos na vida a gente sabe. Então é incompatível. A vida, que é crescimento, ela tem luta. Imagina uma árvore, que a gente falou de fruto, imagina uma árvore da semente até ela dar o fruto. Imagina se não tem luta. Imagina a sementinha na terra, a luta que é para ela romper com a pressão da terra. Você sabia que ela só rompe porque ela tem a pressão da terra? Precisa da dificuldade. Para ela romper, ela precisa romper dentro de um ambiente de dificuldade. Depois ela precisa, a raiz, ela precisa ir abrindo na terra espaço, até ela conseguir achar o jeito de furar e ir para cima. Aí vem vento, chuva, tempestade, seca, passarinho, fungo. Imagina que não tem dificuldade. Tem dificuldade. Tem dificuldade. E ela vai crescer. A bateria do celular acabando. Para, não vou poder o restante, mas amanhã eu vou lá assistir. Beijos. Então, beijo. Então, gente, o que acontece, tá? Nós precisamos desenvolver um coração forte nos filhos e termos um coração forte, ou seja, olharmos para os desafios, olharmos para as dificuldades, ordenarmos as nossas lutas e saber que tá tudo certo. Tá tudo certo. É assim. Só que nós temos que olhar quais lutas nós vamos lutar e ensinar os filhos a terem boas lutas, a lutas que façam sentido para eles, porque eles vão gostar de viver. As crianças precisam crescer gostando de viver. A vida tem que ter um sentido, não só um consumo. Que mais para terminar aqui para vocês? Então, o desejo dos fracos, gente, é acabar com as lutas, é acabar com os desafios, né? É viver uma vida que aqui no planeta Terra não é possível, né? Então, o que acontece? Muitas vezes é a fraqueza, né? Que acontece mais, uma série de outros problemas, de fazer esse abandono da vida, né? Que está acontecendo nos jovens. Então, a gente precisa desenvolver um coração forte. Um coração forte que entenda que lutas, que entenda que desafios são bons, são ótimos, são motivos de crescimento. Então, a criança que ela vai tendo lutas internas, que ela vai crescendo por dentro, que ela vai entendendo, né, quão prazeroso é aquilo, como ela consegue ficar maior por dentro. Não é só maior por fora, não é só crescer em altura, tem que crescer em sabedoria. Isso é muito bom, porque ela gosta de viver. As pessoas precisam gostar de viver. E gostar de viver não é essa propaganda que estão falando para você, que é viver só no belo, no bom, tudo certinho, sem problema, sem desafio, sem nada. Um mundo que eu não sei que inventam isso para consumo, só pode. Não é isso. É a gente aprender a lidar com os desafios. Lógico que não é para viver com problema, viver brigando, viver não é isso. É viver evoluindo. É diferente. É viver evoluindo, servindo, evoluindo e desfrutando desse processo de crescimento. Isso traz prazer na vida, isso traz sentido de estar aqui. E os jovens precisam disso. Eles precisam disso.
Então, foi colocado na nossa cabeça, né, que a gente só precisa descansar, né, que a gente não tem que ter luta nenhuma, né, e então quais são as lutas que você tem? Você acorda de manhã com que luta, né? Quais são as lutas que você tem, né? Por que razão, né? E seus filhos também, eles vão crescendo com essa sabedoria sua passando para eles, né? Desse crescimento, que eles são pessoas únicas, que Deus tem um projeto para eles, tem algo lindo para eles realizarem, transformarem outras vidas, eles façam experiências, né? Deles servirem outras vidas. Isso dá muito sentido, seja numa creche, seja num asilo. Isso traz muito sentido também de servir, né? Deles verem que como é bom, né? Como é bom sair de si. Então, na luta, eu falo que na luta do reino de Deus, né, não tem descanso. Não tem descanso. Porque todo dia é dia de evoluir, todo dia é dia de crescer, todo dia é dia de servir, todo dia é dia de trabalhar, né? E o trabalho não pode ser o fim só financeiro, né? O trabalho tem que ser um fim de serviço, né? Um fim de honrar a sua vida ao fazer alguma coisa, né? Ao servir, porque todos nós lidamos com pessoas. Mesmo que você esteja consertando celular, você vai consertar para alguém, né? Sempre está envolvido alguém de alguma forma, sempre tem o ser humano de alguma forma. E aí, para terminar, gente, não compare seus filhos, né? Lembre que cada um é um, cada um tem o seu propósito, que foi criado por Deus, né? Que tem tanta sabedoria ali divina que a gente tem que descobrir, né? O porquê de cada um tá aqui. Vale o aprendizado, né? Que eles vão fazer durante a vida. E lembrar que os recursos, né? Do reino, né? Os recursos do reino estão disponíveis. Nós temos uma mentalidade errada, porque a gente tem um mundo para viver, um planeta para viver, nós temos os recursos, que são recursos abundantes colocados nesse planeta, só que a gente cresce com uma mentalidade, a gente foi educado com uma mentalidade, a gente não desenvolveu uma mentalidade de nos sentirmos filhos, né, de um Criador, amados de um Criador. A gente esquece isso, a gente se desconecta. Então as crianças precisam sentir, sabe? Quando elas estiverem andando na rua com vocês, lembra do passeio que eu falei? Quando elas estiverem andando ali numa calçada, o que seja, numa flor, o que seja, mostre e fala assim, nossa, olha que lindo, né? Olha que delícia, olha que sol, olha isso. Tudo que o Criador fez para nós, para podermos fazer essa experiência terrena, passagem aqui, né? Com tanta coisa linda. Vai comer lá, vai de repente comprar cenourinha, vai comprar algum legume, alguma coisa. Olha a beleza de uma fruta, de um moranguinho, de uma melancia, de um caju. Veja Deus nas coisas, mostre para os seus filhos que existe uma sabedoria maior que pensou tudo, né? Que pensou a terra, que pensou a água. Que você pega a terra, põe lá uma sementinha, nasce. Aquilo ali não tem nada de humano, ali é tudo divino. Já existe naquela sementinha o cheiro da fruta, já existe o cheiro da flor, o gosto, o sabor. Olha quantas coisas que no nosso dia a dia nós podemos ampliar a visão da criança, né? Ampliar, para que a criança veja que em tudo existe Deus, nesse ar que a gente respira, que mantém o nosso corpo, né? Aprendendo muito nessa live, te admirando cada vez mais. Obrigada pelos ensinamentos e palavras sábias. Amém, amém. Obrigada, Vânia. Bem-vinda aqui, viu? Muito obrigada. Então, gente, é isso, sabe? Coração forte. Vamos desenvolver nos nossos filhos coração forte. Lutas eternas, lutas que tenham sentido, né? Por quê? Porque os jovens estão perdidos, gente. Não deixe seus filhos crescerem, chegando na adolescência e na juventude, perdidos. É muito triste, é muita fragilidade. Aí fica a fragilidade dos pais, fragilidade dos filhos. Ninguém quer relar nessa situação, uma situação caótica e ao mesmo tempo frágil, sabe? De pessoas frágeis.
Então vamos desenvolver, vamos encarar a vida assim com um outro olhar, né? Então agora que a gente chegou no topo aqui para encerrar o segundo, que a gente chegou no topo da montanha, olhe, né, essa vista de tudo que eu trouxe aqui, conectando agora os pontos, olhe esse horizonte, entendendo, né, que a gente tem aqui um plano, né, uma luta que tem que ser espiritual mesmo, que a gente tem que ter um projeto de vida, que a gente tem que ter as nossas lutas, as nossas dificuldades, o enfrentamento nosso aqui tem que ser algo que não seja só do mundo, né? O mundo é um meio, as coisas são um meio, o teu trabalho é um meio de viver o eterno, é um meio de desenvolver o teu espírito, é um meio de crescimento, é um meio de aperfeiçoamento, é um meio de se tornar melhor. Então, esses filhos que estão na sua casa é um meio de evolução. Ali tudo é pensado. Então, tudo que você vive, se você olhar e falar, não, peraí, tudo está aqui para o meu crescimento e para o meu servir e para o meu amadurecer. Então, tudo bem. São desafios, mas está tudo certo, porque a partir do momento que eu encaro que eu tenho que ter lutas, que eu encaro que as lutas são para a evolução, porque quem tem um coração fraco não quer saber de lutas, né? Mas quem tem um coração forte quer saber disso porque entendeu que é justamente assim que vai atingir a evolução, assim que vai atingir mais a perfeição, né? Indo mais para o lado das virtudes, da sabedoria, vai desenvolver mais um sentido de vida. Entende? Então, coração forte, gente. Coração forte é muito importante nos filhos e muito importante para nós, né? Não caiam nessa história que não sei quem que contou, que a gente não pode ter problema nenhum, que a gente tem que viver uma vida sem nenhum desafio, né? Para ter um coração forte, ela tá perguntando aqui, a Nisa, perguntando como que a gente tem um coração forte. Primeiro, a gente tem que treinar, né? Tudo que a gente faz bem feito, se a gente faz um bolo bem feito, não foi da primeira vez, né? Até pode pegar a receita lá, mas o primeirinho pode dar a sorte de ficar bom. Mas tudo que a gente treina, a gente fica muito bom, né? Se a gente treina a usar a internet, a gente fica boa. Se a gente treina a fazer uma receita, se a gente treina a fazer um exercício físico, se a gente treina a acordar cedo, se a gente treina a dormir cedo, se a gente treina a tirar o celular 2 horas antes de dormir, tudo que a gente treina, o treino, o hábito, faz a gente ficar bom. Então, para a gente adquirir um coração forte, a gente precisa treinar. E como que a gente treina, né? A gente pode treinar no nosso dia a dia, primeiro, entendendo as situações que a gente passa e que nos desagrada, né? E desagradam, que a gente olha as situações que às vezes não são tão boas. Às vezes uma pessoa falou uma coisa, às vezes estou passando por uma dificuldade, às vezes o filho fez tal coisa, às vezes o que a gente passa, sabe aquilo que a gente não gostou? A gente para e reflete. A gente para e reflete, pode ser nas pequenas coisas. E a gente começa a entender o que a gente tem que crescer com aquilo ali que está acontecendo. Ah, não, mas é do outro. O outro que é grosso, o outro que fez, o outro que está errado. Tá, ok, mas e por que é justamente você que está recebendo aquela grosseria? Por que é justamente você que está recebendo essa coisa errada do outro? O que está acontecendo dentro da gente que às vezes não está bom o suficiente, que a outra pessoa abusa, a outra pessoa é grossa, a outra pessoa... Por que será? O que será que a gente tem que mudar para aquela situação melhorar? Porque às vezes a gente precisa mudar, porque na vida o equilíbrio é o ponto principal. Então o que acontece é que quando a gente está em falta ou em excesso, tá errado. Até o amor
né? Que se tiver em excesso, às vezes tá amor mais pro outro do que para nós mesmos. Daí tá errado também, porque fica em falta de um e muito pro outro. Então a gente precisa equilibrar tudo isso. Então, treinar ter um coração forte é olhar a vida com, primeiro, um objetivo, uma luta, né? Algo que você tenha realmente que toque o seu autoconhecimento, né? Para você entender e saber qual o objetivo, qual a tua luta, o que te brilha, qual o teu porquê, né? Por que você faz o que faz, né? Por quê? Porque tem que ter um objetivo que seja eterno, tem que ter um objetivo que seja grande, né? Grande no sentido espiritual, não somente terreno. Então, primeiro é isso. Segundo, os desafios que vêm, sempre vêm para o nosso crescimento. Sempre vem para a nossa evolução. Tudo na vida é feito para a nossa evolução. Os nossos problemas e as coisas boas. As coisas boas são bênçãos e da outra são também presentes para a evolução. Apesar que a gente não gosta porque dói, não gosta porque é ruim, não gosta porque fere. Não gosta, não tem que gostar. Mas ali também tem evolução. Então, ou é bênção ou é lição. Dos dois jeitos a gente ganha. Um é mais fácil porque é só no prazer. O outro é mais difícil, mais sofrido, porque é na lição, né? Mas se a gente começa a encarar a vida assim, a gente começa a olhar a vida com crescimento, então por isso que eu falo, treinar um coração forte é olhar a vida com um processo de crescimento, né? Hoje, o que eu aprendi hoje? O que eu ensinei hoje? O que eu cresci hoje? Consegui fazer um dia onde houve amor, fui fator de soma? Como que é? Um dia com consciência, começar a viver um dia de cada vez, com consciência, sem automatismo, sem enganações do mundo, né? Mas com consciência. Porque senão a gente vive lá no futuro, ou a gente vive lá no passado, a gente desconecta do presente, engana com tudo isso, e a gente precisa ter mais consciência do nosso viver. Nenhum dia é igual ao outro, mas os recursos todos os dias estão ao nosso favor, né? Ali, derramado, né, pra gente. Então, os recursos a gente tem que acessar, começar a acessar, né? Desconectar de algumas coisas, desligar de algumas coisas que não fazem bem, né? E alinhando cada vez mais. Ok, gente? Então, o coração forte se resume a gente ter lutas, ter objetivos, não cair nessa tendência de pensar, né, que uma vida boa é uma vida que não tem nada, não tem problema nenhum, só prazer, né, só lazer, né? É uma ilusão, e a gente criar filhos assim é extremamente perigoso, extremamente perigoso. Jovens que estão extremamente perdidos, sem sentido de vida, e a gente não pode fazer isso. As crianças têm que crescer com um porquê muito grande, né? Um porquê que eles fiquem felizes, né? Não tem felicidade maior quando você vê uma outra pessoa transformada, uma outra pessoa feliz por sua causa, né? Você vê uma outra pessoa que o coração brilhou, que os olhos brilharam, que você deu sentido na vida dessa pessoa, que você fez algo de bom, que você gerou algo bom. Isso traz uma alegria muito grande no coração, traz uma realização muito grande, né? E não é o foco como eu falei, do poder, da fama, né? O foco não é esse. Então, quando a gente tem isso, você olha e fala assim, tá bom, tá difícil, mas eu vou continuar. Porque eu vi que foi bom, Então, é esse caminho? Então, tá bom, eu vou nesse caminho, né? Esse caminho que talvez seja o que o Criador queira para a sua vida. Então, a gente precisa sintonizar também, né? Com essa sabedoria maior e pedir nos caminhos. Ó, vamos fazer, mas vai me mostrando, né? Porque a gente tem que se sensibilizar também com a sabedoria divina que vai nos mostrando muitas coisas. Então, quanto mais a gente alinhar com a sabedoria, quanto mais a gente alinhar com as virtudes humanas, quanto a gente mais alinhar o nosso espírito com o Espírito Santo Divino, cuidar da nossa alma, limpar as questões da nossa alma, né? Ter um coração limpo, faxina no coração todo dia.
Tira a raiva, ódio, rancor, amargura, tira, faxina o coração. Limpa o coração e cuida do coração. O coração, ele tem que ser forte porque ele tem que ser resistente. Mas ele é sensível igual um recém-nascido. Então, cuida do coração. Cuida. Ele precisa de muito cuidado. O coração do seu filho precisa de muito cuidado. Não deixe corromper o coração do seu filho. Cuide do coração do seu filho. Plante grandezas no coração dos seus filhos. Faça com que o coração do seu filho seja muito bonito e forte. E ele tem que ser um coração limpo, né? Limpo, bonito e forte, para que ele possa conectar com o coração de Deus, né? Porque é por ali que as coisas acontecem. Tudo acontece por ali, né? Essa conexão que precisa ser bem feita, né? Porque o que está limpo na alma passa o nosso espírito, vem a fonte criadora e reflete no físico. E aquilo que não está limpo nas nossas emoções é onde trava. Então, se o teu filho cresce com esse coração limpo, com esse coração formado em virtudes humanas, em sabedoria, né? Olhando a vida com um olhar além, né? A gente vai conversar muito ainda sobre questões de criança e tudo mais, mas com esse coração forte, com esse coração com sentido de luta, né? Que a luta é crescimento, né? Que tem um porquê, eles têm um sentido, eles têm um porquê, eles vão ser jovens diferentes. Eles vão ter menos chance de cair, né, em tudo que está acontecendo hoje em dia. E cuidado, lógico, com a internet, né? E isso serve para nós também. Então, vê que luta que você quer travar. É a luta contra a internet na infância? Ok, por quê? Fala por quê. Por que você quer travar essa luta? Porque tá acabando com a... Meu filho hoje foi chamado de bobo pelo colega. Briguei com ele, depois chorei que ele tem Deus. Coisas que a gente os filhos vão passar por situações, né? Mas daí a gente tem que sentar, né? Conversar, por que foi chamado assim? O que aconteceu, né? Então, você não é. Então, vamos lá. Então, vamos explicar. O que ele quis dizer, né? Ensina como que ele se posiciona, né? Quando alguém fala isso, né? Então, pode falar, olha, o menino chamou de bobo, você fala, nossa, então você tá chamando Deus de bobo, porque eu sou filho de Deus, né? Então, você tá chamando Deus de bobo. Então, Deus é bobo também, né? Sabe? Vai tentando, assim, dar recursos para ele lidar com a vida e você ensinar ele, né? A que ele não é aquilo. Então, toda essa conversa, sabe? Eles precisam de conversa, porque eles vão experimentando o mundo, mas eles escutam o que a gente fala. Por isso que eu falo que é muito mais fácil educar quando os filhos são menores. Porque eles escutam. Eles escutam. E não pare de falar, mesmo também quando os filhos forem adolescentes. Porque parece que eles não escutam, mas eles escutam. Eles escutam sim. Então, assim, sabe, cada fase é uma fase. Mas quanto mais a gente evolui, quanto mais sábio a gente fica, quanto mais grandezas a gente tem por dentro, mais a gente dá para eles. Então, o fato da gente se desenvolver é muito importante, porque a gente dá aquilo que a gente tem. Por isso que eu falo do Segundou. É sobre filhos, mas se a gente não faz o caminho que passa por nós, a gente não consegue. A gente tem que enxergar para poder fazer. A gente tem que pensar diferente para agir diferente. E a gente ser mais evoluído vai fazer com que eles sejam também. Né? Tudo que a gente faz para nós repercute, não tenha dúvida. Né? Tudo que a gente faz para nós diretamente vai repercutir na vida deles. Tá bom? Amém, gente? Então, vamos lá, uma excelente semana para vocês. Vamos lá de coração forte, mediante os nossos desafios. Reflitam sobre as lutas, quais lutas você quer lutar, quais lutas você luta, por que você luta. Ensine seus filhos também, né, que a vida é esse crescimento, que a vida é se tornar maior, que é se tornar melhor de si mesmo, da sua própria versão. Não que o outro, né, mas com esse propósito divino de viver na Terra por um sentido maior do que somente o que o mundo prega por aí, tá bom? Então, gente, um beijo, uma excelente semana, uma abençoada noite, descansem
E muito bom estar aqui com vocês. Vi o aceno de todas, tá? Um beijo grande no coração, todo mundo que tá aqui. Vi todos vocês que estão me mandando, ó, todos os oizinhos, tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus, uma excelente semana, tá bom? Beijo, gente. Até mais. Uma ótima noite. Beijão. Beijo, 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 beijo. Beijo.